O Alex, hoje, ele é casado com a Glau, pai da mama, no Nick do Oli, timão de alma e coração, apreciador de churrasco e esporte, pós-graduação em especialização em segurança e inteligência cibernética pela Mackenzie, trabalhando com foco em segurança da informação há 24 anos, com passagem em grandes empresas como Banco Real, Santander, Telefônica, Vivo, atuando com frentes de identidade digital, Blue Team, Red Team, governança e projetos, participando dos projetos de incorporação do Banco Bandep, Banco Sudameris, Banco Real, Vivo e GVT, com foco em transformação digital, governança e processos. E hoje ele atua na Malve como nosso CISO, nosso gerente. Tenho a honra de apresentar para vocês e trazer para vocês Alex Mendes. Bom dia. Contigo, Alex. Muito obrigado, Fábio. Bom dia. Pessoal, hoje a voz está meia estranha, estou voltando de uma gripe, mas só uma particularidade que não sei se vocês perceberam, a gente conseguiu convidar bastante empresas, inclusive da região, para participar, porque segurança da informação, ela é uma matéria dentro de qualquer organização, dentro das nossas casas, que ela é agnóstica. Ela acontece em todas as empresas e a troca de figurinhas entre as empresas, entre os membros desse grupo, né, de segurança, ela é muito importante porque ela diminui as dores que a gente pode sofrer no nosso dia a dia, né? Em segurança, quanto mais você investe, a grande diferença é você ser atacado por grupos especializados. E você vai ser atacado. Seja na sua empresa, seja na sua casa, a questão é o quando. E o quanto você vai estar preparado para suportar esse ataque e voltar a trabalhar. Então, hoje, toda empresa, quando ela investe em empresas de setores bancários, setores de telecomunicação, de seguradoras, né? Investem milhões nisso, todo ano. E a grande ideia disso é não ser atacado por qualquer um. Porque o ataque ele acontece constantemente, gente. Não é um filme de Hollywood. Esse é o grande X da questão quando a gente fala de segurança. Na semana retrasada, eu estava comentando com os meninos, quando eu venho para a Malve, e eu venho todos os dias para a Malve, eu venho escutando rádio, e a 105, a rádio daqui, né, 105.7, né, se não me falha a memória, eles fazem promoções todos os dias. E numa segunda-feira eu estava vindo para cá, e fui surpreendido com eles brigando entre eles, bravos, putos, porque o Instagram deles tinha sido hackeado. Eles não estavam conseguindo fazer as promoções, tocar o dia a dia deles na rádio, porque eles tinham sido hackeados. Eu aposto um almoço com vocês que eles não tinham 2FA habilitado. É difícil, é chato, fica pedindo isso quando eu vou me logar. Eles perderam o Instagram, ficaram uma semana sem o Instagram, porque é o tempo médio que o Facebook demora para revalidar quando você faz um pedido de propriedade. Então, quando você sofre um hackeamento do seu Facebook, Instagram, né, você tem um canal, né, normalmente os canais, você pode fazer a denúncia, você manda uma série de documentos provando que você é o dono, né, que você é o responsável por aquilo, e eles te devolvem. Mas e o estrago? Tenta imaginar os youtubers hoje que virou moda, né? Quantas pessoas não vivem hoje sendo youtuber? Os canais digitais são os canais de trabalho deles, é onde eles ganham dinheiro. Eles sofrem ataques, se você não cuida da conta, ela pode sofrer um ataque. Então aqui na região, esse já é o 3º ou 4º. Tem alguns outros youtubers que eu acompanho aqui da região, né, que conta piada, tudo, que já sofreram com esse tipo de problema, né? Então, a segurança desse quesito, ela é essencial para cada um de nós. E dentro da empresa, a gente sempre deixa muito claro, né? Quem faz a segurança dentro de qualquer organização é cada membro da instituição. Colaborador, prestador de serviço,
o visitante. Quem entra dentro da nossa infraestrutura faz parte e tem que seguir e cuidar da segurança. A área de segurança da informação, ela é uma área orientadora, mas ela não é uma área que pode se responsabilizar sozinha. A responsabilidade faz parte de cada um de nós inserido dentro daquele ecossistema. A ideia aqui, a provocação, até os meninos pediram para eu começar, é contar um pouquinho da história, né? A área de segurança, como segurança, ela começou há muito pouco tempo, né? A área de segurança no Brasil, ela iniciou-se por volta do ano 2000, né? Fora do país, ela começou um pouco antes, tudo, mas não tinha força, não tinha aquela pegada. Então, eles falaram, pô, Alex, vamos falar um pouquinho de história, né? Porque às vezes parece que a gente começou a segurança ontem, mas a segurança, aqui eu vou pular, né, que a Flavinha já apresentou, a segurança, ela ganhou força e hoje a gente tem 5 pilares, que são os pilares que permeiam todo o trabalho que uma equipe de segurança, junto com a equipe normalmente de tecnologia também, tem que se permear. Então, ela está amparada na confiabilidade, eu tenho que manter os dados confiáveis, na integridade, eu tenho que garantir tanto a infraestrutura quanto os dados da empresa, eles continuam íntegros, não sofram nenhuma alteração. Disponibilidade, eu tenho certeza que tem muita pessoa aí, principalmente de infraestrutura, que fala que segurança não fala de disponibilidade, né? Porque, na dúvida, a gente tem eu sou de São Paulo, né? Não sei se todos sabem, a gente tem um jargão em São Paulo, né? Da rota, o Vitor conhece, né? Na dúvida, eu atiro. Cara, e a área de segurança, ela trabalha com isso. Na dúvida, eu tiro do ar, porque é muito melhor eu ter um serviço parado do que a empresa toda parada, tá? Mas a segurança, ela tem como pilar principal a disponibilidade. A autenticidade, que é garantir que a pessoa está acessando é ela mesma. E a irretratabilidade, ou o não repúdio, que entrou muito forte quando começou efetivamente os processos judiciais, né? Porque eu preciso garantir que aquela informação que eu estou disponibilizando, ela é irrefutável. O juiz não vai dizer que ela não pode ser usada como evidência em algum caso que seja necessário, né? Então, esses são os 5 pilares de segurança que permeiam processos, tecnologia e pessoas. Segurança trabalha diretamente com pessoas, porque nós precisamos todos os dias estar com as pessoas para demonstrar para elas o que é preciso fazer para que a gente continue seguro. A área de segurança, ela não é uma área hoje que diz não, ela é uma área hoje que diz o como. Você precisa fazer isso, legal, vamos ver como fazer isso da melhor maneira para evitar dor de cabeça. Porque se eu faço de qualquer jeito, a dor de cabeça vai acontecer. E a história começa quando, gente? Parece besteira, mas em 1900 a.C., nós já temos relatos, né, documentários de criptografia. A criptografia, ela é a base da segurança. Lógico, era algo bem diferente, né? Onde cifravam essas informações, né, em papéis, mas ela é uma base usada até hoje. O que mudou? A forma com que eu me comunico. Aqui eu coloquei só uma criptografia assimétrica, que é quando você tem conhecimento da chave e para eu me comunicar com a outra pessoa, para eu me comunicar para a Flávia, de alguma maneira eu mandava a chave para ela ali também, ó, segura a chave aí, porque quando eu te mandar a mensagem, você vai precisar dela para traduzir. Mas a segurança, hoje, ela trabalha com milhões de tipos de criptografia diferentes, que é o que garante a comunicação quando a gente está falando. Mas vejam que começou em 1900, né? O primeiro relato. Com certeza, devem ter coisas mais antigas. Aí nós temos, em 1822, o primeiro computador mecânico. Vejam, uma monstruosidade, né? Mas já era com o intuito de começar a agilizar processos, né? Então a tecnologia, ela vem muito junto, e não era usado esse termo, né, de segurança, mas ela já vinha junto, né,
E foi aonde começou a aparecer problemas, né? Em 1939, a gente teve o primeiro computador digital. Vejo que ele diminuiu um pouquinho, né? Mas ainda era algo muito manual, né? Muito cabo. Em 1943, acho que a gente tem um marco muito importante aqui, né? Eu gosto sempre de citar ele, porque em 1943 a gente teve a guerra, né? A Grande Guerra Mundial. E os alemães, sabendo do poder que deveria, de comunicação que naquela época era usado muito por transmissão, e era possível a captação dessa transmissão por qualquer, porque eram ondas, né? Então mandando ali os códigos, tudo por onda. Eles criaram uma máquina para encriptar toda a informação que eles mandaram. Ela chamava Enigma. Máquina fascinante, gente. Máquina fascinante. Então, toda a mensagem que era escrita por um general, ela era decodificada nessa máquina e transmitida pelos canais. Os aliados conseguiam capturar 100% da informação, como era esperado, mas eles não tinham ideia do que estava sendo escrito. E aí entra um cara que eu sou fascinado por ele, sou apaixonado por ele. Alan Turing. Acho que ele foi a grande mente, né, por trás da área de segurança, ainda quando não se falava em segurança. E ele cria uma máquina chamada The Bomb, que era responsável, ou tinha a função principal de tentar quebrar a criptografia da máquina Enigma. E ele era um cara fora da realidade, né? Ele e a equipe dele, né? A equipe dele também é muito inteligente. E eles não conseguiram quebrar a criptografia da Enigma. Mas eles conseguiram fazer algo surpreendente. Eles entenderam, nas várias tentativas que eles tinham, e eles tinham um dia de tentativa, né? Porque era sempre mandado uma mensagem de manhã, e eles mudavam os códigos, né, na manhã seguinte. Então era um dia de trabalho, uma noite de trabalho, enlouquecidos ali. Só que eles conseguiram entender que, como a gente às vezes é muito fácil, né? A força da criptografia está na chave que você usa, né? E todas as frases, eles conseguiram identificar que todas as mensagens enviadas começavam por Heil Hitler e terminavam por Heil Hitler. Com isso, eles conseguiram decifrar a maior parte das palavras e usaram essa informação para quebrar a mensagem. E ele tem um fato curioso, que eles conseguiram fazer isso antes de um ataque poderoso que a Alemanha ia fazer. E isso quase enlouqueceu o Turing, se não foi isso que um dos motivos que enlouqueceu. E ele foi barrado de passar a informação para frente, porque os aliados não tinham tempo viável para fazer o contra-ataque. E se eles tentassem impedir o ataque, os alemães iam entender e poderiam mudar o formato de frase deles, eles voltariam a estaca zero. E eles permitiram o ataque, perderam-se milhares de vidas naquele ataque. Porém, ele diminuiu a guerra em aproximadamente 3 anos. Em 1950, a gente começa a ter ali as primeiras redes, né, de computadores e modems, né, para começar a ter algo parecido com o que a gente tem hoje. E aí, na década de 60, efetivamente começa a nascer, né, a cibersegurança e a internet, né, começa a navegar. Então a gente tem projetos muito fortes como o ARPA. Naquela época ainda a invasão, se eu tivesse uma invasão hacker, ela era física. Eu tinha que pular um muro, né, invadir o lugar, pegar os discos, né, sair correndo com aquilo e ter um equipamento, né. Ainda era, né? Então eu troco informações apenas com equipamentos ainda muito próximos, né? As redes ainda estavam sendo desenvolvidas, criadas, né? Então os equipamentos sempre estavam muito próximos. E eram equipamentos pequenos, né? Bem pequenininho, fácil de carregar, né? Isso aqui, né, Vitão, ali na 25 de março, se eu jogar ali, o cara leva rapidinho, né? Então os equipamentos eram muito grandes, muito complexos, eram difíceis de operar, né? Então, ainda era um negócio muito de estudo, era muito de faculdade, era muito de empresa de tecnologia que estava nascendo ali. Nessa época, muita gente não sabe, mas nessa época aqui a IBM já existia. A IBM, ela tem até um livro que eles querem matar o escritor, né?
matar mesmo, tá de vontade, que é a IBM e a guerra. Porque tem um estudo feito pelo historiador que ele garantiu que a IBM vendeu mainframes, equipamentos gigantescos, né, para o Reich. E o Reich usou esses equipamentos para catalogar a cidade. Parte dos estudos dele conseguiram comprovar que aonde o Reich implantou os mainframes, eles conseguiram eliminar 100% da população. Não escapou um. E isso é uma marca vergonhosa na história da IBM. Né? A IBM repeliu esse livro de várias maneiras, mas é um livro histórico, onde ele conseguiu com os estudos comprovar que realmente aconteceu. A IBM vendeu, não sabia para que o Reich ia usar, né? E o Reich usou o equipamento e teve sucesso naquilo que eles queriam, né? Porque era o que eles queriam naquele momento, era ter sucesso com isso. E isso, gente, pode não parecer, tá? Mas é um modem. Olha que lindo, né? Diminuiu um pouquinho, né? Porque hoje, mais ou menos, você tem uns modems desse tamanho em casa, né? As caixinhas ali da região de Unifique, né? Da Vivo, né? É um pouquinho maior que isso, né? Mas quando a gente começou, eles eram um pouquinho maiores, né? Aí a gente tem a década de 70, que aí começa, coloquei aqui como brincadeira, o início da guerra cibernética, né? Algumas máquinas já conectadas, né? Na rede, na grande rede, não existia internet, na internet ainda. Só que aí a gente começa com as coisas, né? Então, em 1971, a gente teve a criação do que pode ser ou não, né? Oficialmente, o primeiro malware. E naquela época não tinha maldade ainda, né? Porque ela só aparecia uma mensagem na tela, I'm encrypting. Só. Eu jogava na tela ali, catch me if you can. Se você conseguir, me pega. Né? Me descobre, né? Essa era a maldade da época. Tivemos a criação do primeiro software de segurança, que é o Reaper, né? E ele foi construído por um cara também de, entre aspas, de segurança da época, e ficou bravo quando ele recebeu a mensagem do malware. O trabalho do Reaper era caçar o Creeper. Por isso que ele tem o nome de Reaper. Em 77, a gente teve, né, a criação do The Dark, a DEC, né, criou oficialmente. Tivemos a padronização da criptografia. Lembra que eu comentei com vocês, né, que a criptografia ela é a base da segurança. Sem a criptografia, segurança não trabalha. Em 79, a gente teve o primeiro grande hacker, né, que é o Kevin Mitnick, que faleceu, infelizmente, esse ano. Era um gênio. E ele usou uma técnica que até hoje funciona, né? Ele ligou. Isso foi muito engraçado, né? O Pentágono até hoje fica bravo. Ele ligou para o Pentágono, ele se passou por um técnico do Pentágono e teve acesso aos arquivos do sistema do ARC. Foi lá, buscou, levou embora e depois virou o hacker mais caçado da história, porque os caras ficaram bravos, né? Porque eles ficaram bravos, né? Por que ele fez com isso? Nada, né? Mas mostrou a capacidade que ele tinha, mostrou o que é a força de um método que até hoje faz sucesso, que é a engenharia social. Eu me ligar, eu passar por alguém, a pessoa que está na outra ponta, acreditar que eu sou esse alguém e me passar todas as informações que eu preciso. Foi o que ele fez. A gente tem hoje empresas especializadas nisso. Eu tenho hackers especializados nesse tipo de ataque. Tá? Aqui só precisa entender, então, como eram ainda os computadores naquela época. Por isso da mensagenzinha, né, que aparecia na tela, I'm encrypting, catch me if you can. Aí o Reaper, né, que ele criou para achar, e ele achava e apagava o arquivo. Tá? O arquivo só entrava, rodava e em memória aparecia. E o Kevin? Essa é a foto bem antiga dele, não quis pegar uma atual. Aí nós temos na década de 80 o que pode ser considerado o início dos ataques cibernéticos. Aí sim começou um pouquinho melhor. Os primeiros computadores com acesso à internet, então na década de 80 a gente começou a navegar na internet, né? Você vê, faz pouco tempo, né? Não faz tanto tempo assim, né? Tivemos o primeiro ataque a infraestruturas, porque lembre-se de uma coisa, né? Quem criou a internet, né?
todo o processo foi criado pelos militares. A ideia era aumentar a comunicação rápida entre as bases. Eu tinha muito problema na guerra com relação a explodir a minha base. Quando explodiu uma base, as minhas informações estavam todas ali, então eu perdi aquelas informações. Então, os militares, o que eles queriam? Ter redundância de uma maneira mais rápida, né? Então, quando começou os computadores a se conectarem, a funcionar ali, mesmo que precariamente, já a internet, algumas infraestruturas já se aproveitaram e começaram a tentar se conectar. E aí, em 83, que é o que eu acredito que seja um marco, né, na vida da segurança, a gente começou a ter problemas. Em 1983, com o advento da internet, ataques e não sei o que, Hollywood falou, cara, isso é um tema bem legal, vamos falar de ataques hackers. Em 83, nós tivemos o primeiro filme focado, né, em um ataque hacker, que é o War Games, e isso destruiu, no meu ponto de vista, destruiu a área de segurança. Porque todo mundo acredita que segurança, que ataque, é Hollywood, é coisa de filme, nunca vai acontecer comigo. Não, isso é coisa de cinema, gente. Relaxa, isso não acontece na vida real. E acontece. E aí ele foi o primeiro a acontecer com isso. Em 87, o primeiro vírus de computador oficial, que é o Brain. Em 88, a gente teve a primeira empresa a se lançar oficialmente como uma empresa responsável por antivírus no mundo, né? Então nós temos aqui os computadores, né, diminuíram, ficaram mais coloridos, né? Aquela tela verde, nossa, gente, quem nunca trabalhou, se tiver em oportunidade de ir no museu e tiver um ligado, veja como aquela tela dói os olhos da gente. Era horrível, né? Começou a ficar já coloridinho, mais amigável, menos pesado. Um computador daquele pesava aproximadamente 70, 80 quilos, né? Então, mover ele de mesa era um desafio. Esse aqui já ficou bem melhor, né? Esse Amiga mesmo aqui, bem legal. Pesava no máximo uns 15, 16 quilos, né? Então, e era bem separadinho, então você conseguia levar. Os discos de armazenamento eram usados aqui, pasmem. O ícone que vocês usam, né? Quem usa Microsoft, né? Para salvar, não era o ícone de salvar, tá? Ele é um disquete. Que a gente colocava ele aqui e salvava as informações para poder levar para outros locais. Então, você vê que, ó, ficou bem menor, né? Começou a ficar bem mais amigável, né? Bem mais fácil. Aqui, para quem tiver curiosidade, o filme... Eu sou nerd. Então, o que eu vou dizer para vocês é... O filme é ruim, mas é bom demais. Assistam. Vale a pena. Aqui foi o primeiro vírus. O que ele fazia, tá, gente? Ele só botava uma mensagem e botava o endereço de uma loja, tá? Brain, por isso que ela chamava Brain, porque ele colocou o nome da loja, né? Brain Computer Services, lá na Lama, tá? Essa loja existiu, tá? Então a gente tem historicamente que foi alguém que queria prejudicar a loja, mas essa loja existia. E a McAfee foi a primeira empresa a oficialmente iniciar a comercialização de uma solução de segurança. Aí vem a década de 90. Aí, gente, mudou o patamar, né? Na década de 90, a gente teve um advento chamado Microsoft. Bill Gates e a sua trupe padronizaram o mundo. Então, o mundo como vocês conhecem hoje, ele começou na década de 90. Bill Gates, ele prestava serviço para a IBM, ele era desenvolvedor do DOS, que era um sistema operacional tela preta, código, sem imagens, e aquilo era muito ruim, né? Era muito técnico, né? Então, eles queriam trazer aquilo para o mundo, né? Para das pessoas. E ele fez um protótipo do Windows, levou para a IBM falou, cara, isso aqui, meu amigo, não vai servir para nada. Eu falei, então, beleza, posso usar? Ele era programador da IBM. A IBM falou, pode. Faz o que você quiser. E aí o cara teve a brilhante ideia de lançar, e ele é, né? A Microsoft hoje é
uma das maiores empresas do mundo até hoje, graças a isso, graças à década de 90, aonde ele lançou e criou o mundo. Foi na década de 90 que a gente criou o www, World Wide Web. Então, hoje, quando vocês digitam www.malve.com.br, o www apareceu na década de 90 por um pesquisador, por um desenvolvedor de navegação, né? Porque vou usar navegação, porque aquilo que a gente fazia na década de 90 não era navegar, tá, gente? Hoje a gente navega, né? Os computadores realmente se tornaram pessoais, realmente as pessoas começaram a ter computadores em casa, e não só milionários. Antigamente eles tinham, né? Mas só quem tinha muito dinheiro, né? Foi criado na década de 90 o e-mail, como a gente conhece hoje, né? Hoje a gente manda tanto e-mail, né? Ele foi criado ali na década de 90. E foi na década de 90, para ser mais preciso, em 99, que a gente teve o primeiro vírus chamado Melissa para e-mails, com inteligência. Entrava na sua máquina, da modos operantes iguais, com nome de arquivo convidativo, a pessoa clicava, naquela época todos os contatos que você tinha eram cadastrados no computador, era uma prática para a pessoa poder mandar os e-mails. Ele lia a sua base de contatos e mandava os e-mails para todo mundo. O que ele causava na marca? Gente, praticamente nada. Perto do que hoje é possível, era praticamente nada. Então os computadores já ficaram bem mais amigáveis. Pode ser estranho, mas isso aqui é uma caixa de som, tá, gente? Eu sei, para os mais novos, né, novidade. Isso era uma caixa de som, né? Olha o disquete aqui. Então, isso é bem interessante, né? Ela previa a ligação, né? Porque o modem era normalmente externo. Nessa época já tinha alguns internos, que você colocava a placa. E quando você estava conectado na internet, você sabia que você ia sair da internet porque a caixinha de som começava. Aí, droga, estão ligando. Aí alguém ligava, a mãe da gente sempre atendia, né? Aí caía a conexão, porque você não fazia as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ou você navegava, ou você usava o telefone. Né? Porque ele usava o pulso, né? As nossas ligações são baseadas em pulso. Ele usava esse pulso. Isso era os navegadores, bem parecido com os de hoje, né? Super parecido, né? Vejam, cheio de foto, né? Bem legais, né? E isso aqui, para carregar na época, já era um martírio, tá? Demorava muito tempo. E isso era a conexão para a internet. Hoje é bem legal, né? Hoje você clica seu computador liga, você clica ali no navegador, você já está navegando, né? Então, antigamente não, a gente ligava a máquina, né? Ia lá, apertava o botão, ia tomar um café para esperar ela ligar, né? Não era rápido. Quando ela ligava, a gente ia lá, configurava a conexão, entrava com usuário e senha, colocava qualquer número do telefone da sua operadora que você ia usar, contava uma história para a mãe, para ela não mexer no telefone, e aí você clicava em discar. E saía algo assim. Ficou baixinho. Não presta por quê? Lembra da parte do vai buscar alguma coisa? Então, olha lá, era nesse momento, tá quase, fechou a conexão. Era só torcer para não tocar o telefone enquanto isso, né? Isso foi a década de 90, gente. E, de novo, papo de maluco, né? Era divertido demais. Era louco. As conexões da internet a gente usava normalmente do sábado à noite, às 20 horas, até o domingo às 20 horas. Então, a gente ficava normalmente 24 horas acordados, porque era considerado um pulso só. Dormir para quê? Porque durante os outros dias, durante os outros horários, era impossível, porque era muito caro. Mas essa era a nossa vida ali na década de 90. Esse era o e-mail, né? Você vê que super parecido com as telinhas de e-mail que a gente tem hoje, né?
super cheio de informações, ícones, carrega uma foto aí. Isso era o e-mail. Para carregar essa imagem aqui, gente, era uma tormenta, tá? Mas dava para mandar. E esse aqui foi o Melissa. Ele anexava um arquivo, botava uma mensagenzinha e a pessoa abria, ele contaminava a máquina, né? Mas aí, como ele entrava em looping, ele parava, o computador não aguentava. O processamento antigamente era minúsculo, né? E aí, na década de 2000, a gente começa a ter a internet ou a segurança como a gente conhece hoje, tá? Então, a gente teve um aumento de ataques, serviços de e-mail começa a analisar anexo, surgem os primeiros websites maliciosos, né? Antigamente não precisava, né? Ninguém navegava, eu tinha meia dúzia de páginas, para que eu ia perder tempo? Aí não, agora eu começo a ter bastante informação, então vale a pena já. Aumenta o número de empresas de cyber, então na década de 2000 a gente começa a ter um volume maior de empresas de cibersegurança já, começando a operar vendendo serviços, soluções, né? E é criada a VPN. A VPN, ele é hoje, né? Com certeza todo mundo conhece, porque vamos falar, por exemplo, do ministro, né, o Alexandre de Moraes, ele bloqueou o X no Brasil. O que todo mundo estava fazendo? Ou quase todo mundo estava fazendo? Estava usando uma VPN, né, se conectava numa VPN na Alemanha, na Inglaterra, e usava o X, normalmente, né? Então foi criada na década de 2000. Mas ainda demorava um pouco. Era muito comum a gente ver, né, downloads indo para casa de décadas, séculos, né? A gente ainda sofria. A gente ainda usava aplicativos de download para acelerar o download, para ele quebrar o download, né? Para que se caísse a internet ele voltasse da onde ele tinha parado e não começasse do zero, porque a gente tinha essa também, tá? Tocou o telefone, perdi tudo que tinha, não tinha terminado, começava de novo. E aí começou a aparecer alguns programas que começaram a ajudar a gente. E também começaram a dificultar nossas vidas. Porque ela começou a fazer o quê? A espalhar arquivos com vírus. Então as pessoas começaram a se contaminar em casa, nas empresas, né? Então foi bem complexo. A década de 2010, né? Então a gente começa a ter ataques. Acho que o mais marcante aqui foi o ataque hacker que aconteceu no programa nuclear iraniano. Ataques cibernéticos começaram a virar armas oficiais. Cibersegurança transformada em tema de segurança nacional. Então foi aqui em 2000, em meados de 2010, que os países, principalmente os países do primeiro mundo, entenderam que segurança era um tema de segurança nacional. Porque eu estava com a minha infraestrutura conectada na internet, podendo sofrer ataques ao tempo inteiro, né? Então transforma um tema em temas de dia a dia do governo, para poder ter um controle maior. A comercialização crescente de dados da Deep e Dark Web, vou explicar um pouquinho mais para frente o que é. Inicia-se o debate sobre privacidade, né? A gente está começando agora a multar as primeiras empresas, mas começou lá em 2010 a falar sobre privacidade, porque a gente começa a ter grandes vazamentos de dados já nessa época, tá? Aqui, só para vocês verem, né, foi o ataque lá na nuclear, na Urânia. Então eles pararam os equipamentos de controle e, segundo algumas fontes, era possível eu fazer um sobreaquecimento nas turbinas. Eu poderia ter explodido, né, quem atacou, se quisesse, poderia ter explodido aquilo e acabado com a região. E aí começa, né, gente, o nosso novo normal. Né? O que é o novo normal? Que a gente já está dentro dele, né? Tudo nosso está conectado na internet. Ou quase. Então hoje você chega numa loja e a gente acha fascinante, né? Nossa, a TV eu conecto na internet, a minha geladeira eu conecto na internet, a minha cafeteira eu conecto na internet. Tudo hoje está conectado na internet, podendo sofrer ataques. Então eu tenho um aumento de ataques também nas infraestruturas críticas.
Tivemos agora, ainda em andamento, uma guerra, que é a Rússia e a Ucrânia. É uma guerra que está acontecendo nos dois limiares, físico e virtual. Né? Então, o virtual divulgam menos, né? Mas a Ucrânia está atacando a infraestrutura lógica da Rússia e a Rússia fazendo a mesma coisa. Eu tenho grupos que defendem a Rússia pelo ataque, eu tenho grupos hackers que defendem a Ucrânia pelo ataque, e elas atacam os outros países que estão defendendo um ou outro. Então a guerra, hoje, ela não é mais uma guerra só física, ela é uma guerra virtual. E eles estão parando empresas, países que estão se solidarizando com um dos lados. Então eu posso sofrer um ataque por simplesmente colocar acho que a Ucrânia está certa. Aí o grupo pega, como assim achar que a Ucrânia está certa? E aí eu vou lá, sofro um ataque porque o cara não, acho que a Rússia está certa, né? Então isso vem acontecendo muito fortemente. A gente tem agora uma proliferação, né, gigantesca das IAs, né? As IAs entraram de vez na nossa vida, né? São já nossos assistentes virtuais, criam apresentações, criam vídeos, né? Já você consegue fazer de tudo, né? Eu já tenho um volume gigantesco de ataque hackers ao IoT. O IoT é a internet das coisas, né? Então é tudo que você conecta na internet. Então, sua TV, sua cafeteira, sua geladeira, seu carro, né? Quem aqui já andou num carro elétrico? Ninguém? Então, o carro elétrico é 100%. O Uber é um carro elétrico, né? Ele está conectado na internet. Um Tesla, né? A gente vê rodando na cidade aqui, né? Então, também está conectado. Então, não precisa que tem um volume significativo de seguidores, ela não existe. Ela foi criada por uma IA. Essa IA posta o cotidiano desta pessoa, fictícia, e as pessoas geram likes e vejam a quantidade de likes que ela recebe. Ela não existe. Você tem IAs criando cenas para você. Então essa IA, mesmo você digita verbalmente, né? Você pega a linguagem natural, crie mamutes vindo em minha direção. Nenhum ser humano viu um mamute. Desenhe, crie um filme para mim do Velho Oeste, da época da caça ao ouro. Então as IAs hoje, elas são super poderosas. Quanto mais poderosa, mais cuidado eu tenho que ter no meu dia a dia. Vejam lá, 47 mil, ó, não para, né? Quantas pessoas estão dando like para essa pessoa, querendo ser essa pessoa que não existe? Cuidado com as redes sociais. A Mila Sofia. Essa cafeteira, ela sofreu um ataque. Tá vendo aqui o rostinho? Ela tá cuspindo café, água o tempo inteiro. Então ela estava interligada, ela tá ligada na internet, sem proteção nenhuma. Ele sofreu um ataque e aí a pessoa pediu ela para cuspir café. Ele vai ter que formatar essa cafeteira para colocar ela para funcionar de novo. E aqui, gente, é onde a gente eleva as dores. Essa aqui é uma cafeteira, parecida com essa que a gente tem no térreo aqui, né? Uma máquina grande de café que você fez. Ela sofreu um ataque hacker, superaqueceram ela e ela explodiu dentro de uma cafeteria. Essa aqui é a mais atual que a gente tem. Chama Deepfake. Vejam que ela mudou o rosto dos atores. Ó, essa é a Charlize, ela não foi a Miss Marvel. Olha lá, o Will Smith como Neo na Matrix, né? A gente tem aqui também, ó,
Brad Pitt fazendo o papel no... E Chris Pratt, Olha lá, Chris Pratt, né, como Indiana Jones, né, a gente sabe que Harrison Ford é o reconhecido. Então a gente tem hoje, por exemplo, o deepfake, capaz de criar, né, memórias falsas, criar imagens falsas. A gente teve esse ano o primeiro ataque hacker baseado numa deepfake. Uma empresa chinesa, o atacante conseguiu acesso à infraestrutura, agendou uma reunião com o diretor de operações, o diretor financeiro da reunião. Na reunião estavam 6 membros, então o presidente da empresa, mais 4 diretores e o diretor operacional, o diretor financeiro. Só ele era uma pessoa na reunião. E o dono da empresa, junto com os outros diretores, pares dele, convenceram ele a transportar, né, a mandar dinheiro para uma conta no valor aproximado de 70 a 80 milhões. O que ele usou? O que o atacante usou? Deepfake. Porque você consegue, de uma maneira muito fácil, fazer essa transformação, né? E aí a gente cai aqui na nova geração. Isso aqui é um computador quântico. Essa é a nova geração de computadores que está sendo desenvolvidas, que tem um alto poder de processamento. Esses computadores são a base da destruição da área de segurança. Lembra que eu falei para vocês que a área de segurança está baseada na criptografia? A criptografia hoje, como a gente conhece, e aí os estudos estão avançados ali do modo de mudar, ela está baseada no tempo que eu preciso para quebrar uma chave. Então, pelo poder computacional que eu tenho hoje, para quebrar uma chave de criptografia, eu preciso de 400 anos. Então, isso não acontece, né? Então, eu tenho como manter. Um computador quântico consegue calcular em segundos o que eu levaria 400 anos. Então, vai ser uma quebra de paradigma agora para a área de segurança, né, para os pesquisadores, o como fazer isso. Veja, tem vários formatos, né? Ele é bonitão, né? São todos bonitões, né? E cai nisso. É o tempo. Isso aqui é quando a área de segurança pede para alguém, né? Crie uma senha com no mínimo 8 caracteres, com letras maiúsculas. Esse é o tempo que eu demoro para fazer a quebra de uma senha. Vejam que hoje uma senha de 11 caracteres, somente com número, eu já consigo quebrá-la instantaneamente. Se ela tiver números, letras maiúsculas, né, com poder computacional atual, algo em torno de 34 anos, né? Lógico que aqui você diminui esse tempo sabendo, fazendo a avaliação da empresa, entendendo palavras que podem ser usadas. Mas aqui, se eu usar 18 caracteres, com tudo que eu posso, 438 trilhões de anos, um computador quântico passa isso para 2 horas. E aqui é a internet. Só para vocês entenderem como a gente é hoje a internet. Então, hoje, o que vocês navegam, o que a gente navega, entra lá, tá no Google, pesquisa, vê vídeo, YouTube, corresponde a 5%. E a gente chama isso de Surface Web. 5% do conteúdo que eu tenho hoje disponível para navegação é o que a gente usa, que é o catalogado. 5%. 90% está no que a gente chama de Deep Web. Então, são informações não catalogadas. Eu tenho navegadores diferentes, né, processos diferentes para poder entrar naquela informação. 90%. E 5% que a gente está no que a gente chama de Dark Web. Aí é conexão direta com a informação. É onde muito bandido realmente tem os dados dele aqui, vende os dados dele, porque aí o negócio é bem mais complexo, tá? Mas vejam que tudo que a gente tem de informação hoje, que a gente entra ali, pesquisa, olha quanta coisa, é só 5%. Aqui depois a gente pode até disponibilizar, né? São alguns exemplos de sites que fazem monitoramento de ataque, monitoramento real de ataque. Você entra, ele abre, ele mostra para você o globo, como é que está sendo o ataque, de onde está saindo, para onde está indo, como está indo, né? Porque eu posso não conseguir impedir o ataque, né? Mas que ele está trafegando as empresas principalmente de cibersegurança, conseguem ver que o ataque está acontecendo.
E a gente tem vários, tá? Aqui eu coloquei só 4, depois a gente pode, né, Flávio, disponibilizar o material, tá? E aqui só para mostrar para vocês os incidentes relevantes de 23, olha a quantidade de empresas. Vejam aqui, gente, ó, governo americano, CIA, né, SEI. Acho que esses caras não investem pesado em segurança. Cara, eles investem bilhões. Só que se o ataque é direcionado, se o grupo é bom, cara, eu não seguro. Vejam a quantidade de empresas, e aqui são as empresas que ofertaram a informação. Então, chegaram para a mídia e falaram, ó, fui atacado, estamos aqui, né, sobre ataque, estamos se defendendo. No Brasil, então aqui no mundo, gosto de relevar aqui a MGM, né, que é responsável por cassinos, hotéis, né, nos Estados Unidos. Eles sofreram um ataque violento, não pagaram o resgate, eles estavam preparados para voltar, né, voltaram e mesmo assim tiveram um prejuízo de mais de 100 milhões. Porque ficou parado o cassino, ficou parado o hotel, né? Então vejam o estrago que é. E a gente teve em 2003 um aumento de 87% de ataques em infraestrutura de IoT. Então os caras estão atacando a casa da gente. Por quê? Porque eles querem máquina para poder rodar os processos deles sem que sejam atrapalhados. Então eles sabem que se eu sofro um ataque em casa, muito dificilmente alguém vai me incomodar, né? Aí no Brasil, a gente teve alguns ataques bem relevantes, né? Esse do Palmeiras é bem interessante. Não estou zoando. Ele é interessante por quê? Porque o Palmeiras ele foi o primeiro estádio no Brasil a transformar o ingresso em 100% digital. Hoje, um sócio torcedor do Palmeiras, ele acessa o Allianz Parque com o rosto. Então ele não precisa mais se preocupar, vou entrar, comprar. E eles sofreram um ataque e foi um rebuliço enorme, porque eles tiveram que voltar para o processo antigo para garantir a entrada, porque eles estavam tendo jogo, ia ter jogo no dia seguinte. Então eles passaram um perrengue enorme, né? Mas é bem interessante você ver, cara, é um time de futebol que está bem lá na frente pensando em tecnologia, né? Que implantou serviços muito práticos pensando no cliente dele final, pensando no torcedor dele final, e eles sofreram um ataque. Então, é algo preocupante. Então, todo mundo pode estar propício, né, a ataques. Você vê, Cinemark, então, vários, Ultragaz, né, responsável por gás. Então, é um tema muito crítico. E aqui a gente teve, estou finalizando, um aumento de 194% no pagamento de ransom. 1,1 bilhões em 23, uma previsão de aproximadamente 2 bi esse ano. Em 2024, os grupos hackers vão se transformar na terceira maior economia do planeta. Terceira maior economia do planeta. O fundo deles, né? É tudo em Bitcoin. As contas de Bitcoin são rastreáveis, né? Ela vai se transformar na terceira maior economia do mundo. Grupos hackers. A gente teve um crescimento enorme na quantidade de IBAs, que são grupos especializados em atacar uma empresa para conseguir credenciais. Então eu só entro lá na empresa dele, pego as credenciais e deixo aqui guardadinho. Quando alguém quer, algum grupo, eu quero fazer o ataque, eu vou perder um tempão, ele fala, eu tenho aqui, você quer comprar? Cara, eu quero. Aí o cara vai lá, compra isso, vai comprando, e ele monta um ataque. Eu compro o ransom, eu compro o credencial, e aí eu junto isso e faço o ataque. Para vocês verem como tudo evolui, né, gente? Até os bandidos evoluem, né? E aqui só para vocês entenderem um pouquinho das cores, né? A área de segurança está baseada em cores. Então a gente tem o Red Team, que são os hackers do bem, que estudam e têm a capacidade de fazer os mesmos ataques que um hacker maldoso para ajudar as empresas a se protegerem. O Blue Team, que é a equipe de defesa, é a equipe especializada em conseguir monitorar o ataque, estruturar a defesa. A mescla deles aqui, você tem o Purple Team, que é uma mescla entre um time de defesa e um time de ataque, pensando também na construção melhor, de como proteger melhor a companhia. O Green Team
o Yellow Team, que é a equipe de desenvolvimento, o Green Team, que faz a integração entre o desenvolvedor e a defesa, tá? E o Origin, que faz toda a interação com a parte de educação, apoio, né? E, desde o ano passado, a área de segurança, né, dentro do contexto dele, criou uma outra vertente, que é o Black Team, que é a equipe de infraestrutura, que tem que estar junto com a área de segurança, né? Toda a empresa tem que estar, mas principalmente o cara de infra que está subindo as coisas precisa muito, tá? Gente, era isso. Um ótimo evento para todos. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Vai ser um prazer ter todos vocês nessa jornada com a gente essa semana aqui. Muito obrigado.